Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo. Bom dia, eu estou aqui com a Maximília de Paula para mais uma edição do Tapão nas Costas. Hoje a gente vai falar sobre o empreendedor e o direito empresarial. É uma parte 1, é uma primeira etapa de uma conversa sobre questões que envolvem direito trabalhista, registro de marca, essas questões que interessam ao pequeno e ao médio empresário. O Tapão nas Costas é um podcast voltado para os pequenos empreendedores, para o pequeno empresário, e a nossa ideia aqui é trazer dicas, soluções. A gente já falou sobre como prototipar ideias, já abordou questões temáticas sobre educação, sobre marketing digital, sobre turismo, e hoje a gente vem trazendo a Maximília falando sobre direito. Uma das questões fortes que está pegando, que sempre pegou para o pequeno empresário, é como ele lida com o seu negócio e ainda dá conta dos aspectos legais do negócio. Desde o registro da marca até as questões de contrato com funcionário, são N questões que estão colocadas e a gente sabe que o pequeno empreendedor é aquele cara que faz tudo ao mesmo tempo. Ele dá conta de fazer o seu core business, né? Dá conta de fazer o seu negócio, que é onde rende, o que rende dinheiro para ele, e ao mesmo tempo ele tem que saber de contabilidade, ele tem que saber de direito, ele tem que saber de marketing, ele tem que saber de tudo um pouco até para viabilizar esse negócio dele. A gente tem aqui na Ativo, que é um coletivo criativo, esse debate sobre as saídas para o pequeno empreendedor, até para entender que hoje no Brasil os pequenos negócios são grande parte da economia. Então, quando a gente fala do pequeno empreendedor, a gente está falando desde aquele restaurante que tem 20 funcionários, como eu dei um exemplo antes para a Maximília, quando a gente estava preparando, até o cara da esquina que está vendendo cachorro-quente ali na pracinha. Então, ele tem um espectro bem grande quando a gente fala de pequeno empreendedor. Bom, eu já falei um pouco sobre ativos, só reforçando, a gente é um grupo de empresários da economia criativa que traz questões sobre alternativas para os pequenos negócios. E a Maximília, que é a nossa convidada de hoje, é uma advogada empresarial na área de trabalhista, que tem uma consultoria e uma assessoria jurídica. A Maximília, junto com a Lisandra Popielec, que é a nossa convidada para a parte 2 desse programa, elas têm junto um projeto que é o Explicar Legal. O Explicar Legal, ele é um projeto que a ideia é trazer dicas descomplicadas de direito para o pequeno empresário. Então, nesse sentido, a gente achou que casava a proposta do Tapão nas Costas, que é uma iniciativa da Ativo, com o Explicar Legal. Então, eu vou trazer a Maxi falando um pouco agora sobre o que é o Explicar Legal e por que elas tiveram essa ideia maravilhosa de explicar aspectos do direito. Contigo, Maxi. Tudo bem, Luz? Agradeço muito o convite da Ativo Criativo para estar com vocês aqui no Tapão nas Costas. É uma oportunidade muito legal de apresentar o nosso Explicar Legal. O Explicar Legal, como você já mencionaste na apresentação, é uma maneira mais tranquila, mais, digamos assim, simplificada de explicar as questões do direito em si. Porque, assim, para o pequeno empresário, ele não precisa saber os artigos de lei, isso fica para os advogados, mas ele precisa ter noção de como lidar com as questões jurídicas, porque o jurídico está envolvido com todo o negócio, seja ele um negócio já com CNPJ, uma estrutura toda já elaborada, como aquele pequeno empresário que está vendendo de forma totalmente autônoma e informal.
Só que todos precisam da informação. E eu parto do princípio que o trabalho, que é a minha área de atuação, e ele está ligado com tudo, porque ele que move a economia, ele que move todo o sistema, até de felicidade das pessoas, porque ele que gera renda, gera economia e gera a satisfação de ter o trabalho remunerado. Então, o empresário precisa de remuneração, ele precisa contratar, e deste um exemplo muito, muito pertinente, que é o exemplo do pequeno restaurante, que hoje, nessa crise, nós já estamos entrando para o 5º mês de crise, né? Foi uma crise mundial que assolou todo mundo, inclusive as grandes, as pequenas, não teve distinção, né? Porque nas devidas proporções todos estão sofrendo essa revolução que foi a pandemia. E o pequeno empresário, como referiste, um restaurante, por exemplo, que tinha 6 funcionários e demitiu 3, e hoje o proprietário, inclusive, está fazendo todas as atividades que antes ele não tinha necessidade, porque ele tinha outros funcionários, ele está deixando de pensar no seu negócio como um todo, porque ele tem mais dificuldade de pensar. Então, o Explicar Legal, ele veio para explicar de uma forma mais simplificada as questões. Então, a gente montou cursos para o pequeno empreendedor e para o empreendedor autônomo também, para que ele entenda de uma forma mais clara, sem muito juridiquês, sem muita complicação, descomplicar, né? E que ele tenha todas as informações com cursos rápidos, né? E que seja um horário compatível. A gente vai estruturar isso de acordo com as demandas, mas a gente pretende fazer pequenas turmas para que tenha mais interação com as aulas e com a gente. Sou eu e a Elisandra Popiolek, e nós atuamos em ramos diferentes, mas nossos ramos se completam. E eu acredito que eu estou bem entusiasmada com esse projeto, porque é uma maneira de contribuir com a sociedade, é uma maneira de contribuir com os empresários. E, Max, quais são as questões? A gente estava comentando sobre essa questão do impacto que a pandemia está tendo para o pequeno empreendedor. Quais são as questões que mais impactam para esse pequeno que emprega 2, 3 na área trabalhista? Esse caso que eu dei aí, esse exemplo, que até eu vi no programa de TV, que é um restaurante que demitiu metade dos seus funcionários. A gente tem hoje um desemprego no Brasil na ordem dos 50 milhões de desempregados. Então, a gente tem problema nas duas pontas, na pessoa que está desempregada e no empreendedor que não está tendo como pagar salário e, ao mesmo tempo, está tentando manter o seu negócio vivo. Então, queria que abordasse um pouco isso. Nessa simples pergunta, a gente abre várias frentes de respostas. Por quê? Porque partimos do princípio que esse restaurante que tinha esse número de funcionários e demitiu, ele tinha todos os funcionários com carteira assinada, com registro regular de contratação. Esse funcionário, ele utilizou, esse empregador, ele utilizou para os seus funcionários os benefícios que o governo concedeu durante a pandemia, né? Então, ele pôde suspender, ele pôde contar com a ajuda do governo, teve uma série de questões assim. Já aquele restaurante que contrata de forma irregular, né? De forma a não contribuir com o INSS, com o FGTS, não assinar a carteira do empregado, esses empregados ficaram na informalidade. E aí o risco desse empregador veio muito à tona agora. Porque a pessoa pode ser a melhor pessoa, a pessoa de confiança, mas ela está com problema agora e ela tem o direito, então ela automaticamente vai buscar.
Então, eu fiz um curso essa semana sobre uma conferência de direito que eu estava participando, e eu ouvi que essa pandemia vai nos trazer uma enciclopédia de questões trabalhistas, que é a minha área. Então, como evitar essa enciclopédia de ações trabalhistas se agora nós já estamos na pandemia? É como eu te disse, essa pergunta ela já abre uma frente enorme de questões. Eu sempre acho que, assim, que o pequeno empreendedor ele tem maior diálogo com os funcionários, ele tem maior contato com os funcionários e ele tem que pagar certo. Se ele não pagar certo, ele vai correr os riscos. A mesma coisa é do empregado, do trabalhador autônomo que não recolhe INSS e que não pode participar dos benefícios do governo também, como aconteceu para milhares de pessoas que buscaram aquele valor e não receberam, porque eles não tiveram aquele auxílio, porque eles estavam na informalidade. Então, a pandemia veio também sinalizando essa necessidade da formalização dos contratos. Só que o que acontece comigo, o empreendedor que quer contratar 10 pessoas, mas que não quer assinar a carteira de trabalho porque ele não tem condições? Ele vai ter que estruturar o negócio. E para isso existem as mentorias, as consultorias, existem muito apoio, tem muita plataforma que ajuda. Tem o Sebrae, tem o Senac, tem consultorias, tem cursos. Então, assim, hoje todo mundo pode fazer cursos pela internet, todo mundo pode buscar, mas bons cursos, né? Com referência, Sim. Com bom conteúdo, né? Não é dar um Google e achar que a solução está ali. A solução não está assim, não é tão rápida, tem que fazer estudo de caso, né? Então, para isso, a nossa função como advogados é de orientar o empreendedor. Ele precisa buscar respostas. Eu sempre acho que toda pessoa acha que é um empreendedor nato, né? Então, eu vou começar a vender determinado produto e eu sou um empreendedor e eu vou contratar e tá tudo certo. Tudo bem, tem que ter essa coragem. Essa coragem, ela é inerente ao ser humano, mas eu acho que você reduz problema quando você contrata alguém que tenha assertividade para te dar resposta, né? E essa pandemia, ela trouxe isso. Ela trouxe a necessidade de respostas rápidas. Hoje, o empresário, ele está buscando resposta rápida. Ele não quer uma resposta... ele não quer esperar para receber um parecer de 10 laudas. Ele quer uma resposta no WhatsApp. Eu tenho tal coisa, eu quero tal coisa. Então, a gente, como advogado, quando a gente estava falando, eu disse, conversar com um advogado é relativo, porque a gente fala muito, escreve muito, porque é da nossa profissão, né? Então, para mim, sentar no computador, escrever 4, 5 páginas é rápido. Mas as pessoas não têm mais esse tempo, elas não acelerou muito esse 4.0 que todo mundo está falando, acelerou para todo mundo. Então, as pessoas não querem uma resposta demorada, elas querem tudo muito rápido. E o Explicar Legal vem para isso, para dar respostas rápidas, né? Durante as aulas, a gente, inclusive, suprir essas demandas, dessas dúvidas, né? Essas questões trabalhistas que a gente estava abordando, assim, essas questões dessa mudança que eu vejo da seguinte maneira: a gente já vinha num processo de mudanças tecnológicas e de impacto disso, mudança de mentalidade e impacto disso no mercado de trabalho. A gente vem aqui no país num processo de crise, nos últimos 4, 5 anos já vem num processo de crise. Então, a pandemia chega, assim, como uma cunha, assim, né? Para, tipo, terra arrasada. Quem não estava se preparando, quem não estava se formalizando, quem não estava se informando, realmente está tendo sérias dificuldades e está fechando o negócio.
né? Eu sempre apontei que essa coisa de empreendedorismo, quem está na iniciativa privada, mesmo setor público, pensa, não, vou abrir um negócio, vou trabalhar menos. Gente, quem abre o seu próprio negócio é quem mais trabalha, né? E quem menos recebe dinheiro, às vezes, né? Com certeza. E eu tive essa experiência quando eu abri a minha empresa, de achar assim, eu sei fazer o meu negócio, então eu vou ganhar dinheiro. Não é reto, assim, tu tem que entender de administração, tu tem que entender de gestão, tu tem que saber quem procurar, exatamente isso que tu falou, né? Então, eu acho que uma das questões essenciais é essa que tu trouxe, que hoje o empresário, quem está no mercado quer soluções rápidas para as coisas. Só que esse problema que a gente levantou aí da questão dos direitos trabalhistas e obrigações trabalhistas por um lado e direitos trabalhistas por outro, não é um problema simples. Eu até estava lendo um livro agora que dizia que tu não encontra soluções simples para problemas complexos, né? É um problema super complexo, porque é bem o que tu falou. De um lado, tu tem o trabalhador que tem o seu direito e, por outro lado, tu tem o empresário que está totalmente esmagado e quer fazer o seu negócio andar e muitas vezes não tem perna para pagar tudo que precisa pagar. Por isso que a gente tem um alto índice de sonegação aí de impostos. Então, como equilibrar isso? Como fazer essa dança? Te digo eu, como empresária, né, que já tive funcionário em carteira assinada e a dificuldade que é isso, de manter essas coisas em dia. Primeira coisa, quando estava falando, já vem exemplos, né, na minha cabeça. É que, assim, a primeira coisa, quando eu faço a primeira entrevista com um empresário, todos, general, eu devia gravar todas as vezes que eu já recebi essa resposta, porque daria um manual da mesma pergunta, né, para responder assim em geral. Eles sempre falam a mesma coisa, que eu pago tudo direitinho, eu tenho todos os comprovantes. Todos falam isso. E aí, na verdade, a pessoa sempre tem boa intenção. É raro as pessoas assim que estão pagando errados por pura vontade de pagar errado. As pessoas pagam errado porque elas não conhecem como pagar certo. Elas têm uma ideia errada das coisas e elas acham que contratando um contador ele vai resolver tudo. O contador é excelente. Ele resolve tudo. Só que ele não entende o que acontece, o que se cobra dentro de um processo. E eu preciso evitar esse processo, porque o empregador que tem um restaurante com 10 funcionários, como tu exemplificou, 3 reclamatórias, acaba o negócio dele e ele não vai ter dinheiro para pagar essa reclamatória. Não, e isso tu tem razão. O contador, ele entende uma ponta da coisa. Entende tudo. E não tem uma cultura, eu vejo muito pouco entre o pequeno empresário, uma cultura desse direito preventivo, desse direito, que é o que tu tá falando, que é o que se propõe o projeto de vocês, que é o direito de ver assim, vamos ver o que está acontecendo e o que a gente pode antecipar de problema, que é um olhar completamente diferente do contador. Porque assim, o empresário está sempre esgotado de compromissos, de coisas para pagar, né? Não, e de pagamentos, né? Eles estão, normalmente, o fluxo de caixa deles é bem apertado. E aí, eles não, entre contratar uma consultoria preventiva para detectar se futuramente eu vou ter problemas, eu não vou fazer isso, eu não vou gastar esse dinheiro se eu não tenho problema. Então, eu só vou fazer isso depois que eu tiver o problema, né? E o explicar legal vem exatamente para pegar essa lacuna que tem do empresário, que ele pode obter as informações, né? E evitar os problemas depois. Então, eu já ouvi exatamente isso de contador, né? Não vou citar, mas eu já conversando com contadores, trocando uma ideia, depois se acontecer, tu vê o que tu faz.
Exatamente isso. Mas é que isso já é uma cultura, não é defeito dessa fala, não é uma fala errada, né? É lutar com as próprias armas, porque realmente tu vai comprar uma coisa que tu não precisa, né? Tu vai comprar quando tu tá no terror. E aí, por exemplo, essa crise, ela veio deu muitos starts, assim, de coisas que as pessoas não faziam e que agora elas estão vendo a necessidade de fazer. Mas, assim, as guerras, a Revolução Industrial, tudo isso fez com que as pessoas saíssem do lugar comum e buscassem soluções, porque foram crises, né? Sim. Então, assim, essa nossa crise agora é uma crise mundial, é uma crise que afetou todo mundo. Mas eu acho que, já, como você bem falou, que a tecnologia ter entrado tanto na nossa vida e dentro da nossa casa, hoje eu estou dentro da minha casa, falando contigo, gravando esse programa e você está na sua casa. E quantos trabalhadores estão fazendo isso em reuniões com seus núcleos de trabalho e resolvendo questões incríveis pela internet? Se me falasse isso o ano passado, eu não acreditaria, né? Eu não Essa é outra acreditaria. questão que eu acho que o direito trabalhista vai ter que regular, né? Porque a gente tem uma questão do trabalho remoto, da questão de horário. O que eu observo, eu como empreendedora percebo que há algum tempo já não tem mais horário, né? As pessoas, é que tu falou, manda mensagem de WhatsApp, manda e-mail a qualquer horário e tu acaba tendo que ficar disponível em qualquer horário. Mas se eu tenho uma relação de trabalho formal e estou trabalhando em home office porque tenho acesso a essa tecnologia e daqui a pouco estão me chamando para reunião 8, 9 horas da noite, como que isso acontece? Abre um espaço para esse trabalhador que está sendo chamado fora do horário comercial entrar com reclamatória trabalhista? Nesse momento de pandemia? É aquela famosa enciclopédia E vai se abrir. que já se abriu, né? Mas o interessante, essa tua pergunta é muito interessante, porque assim, durante a pandemia, logo que foram fechados lá em 12 de março, que começou a fechar todos os órgãos públicos, privados, enfim, que aconteceu mesmo o início da quarentena, foram editadas várias medidas provisórias. E, assim, as medidas provisórias foram de urgência, foi uma força-tarefa grande para poder elaborar a medida, editar ela, publicar. Então, assim, elas vieram com inúmeras falhas, porque toda lei, até ser publicada, votada, pensada, ela sofre alterações. E essas medidas, elas foram de extrema urgência. Aconteceu de ter uma medida publicada domingo às 11h da noite. Segunda-feira, ao meio-dia, o presidente da República, por ter Twitter, ele deu uma mensagem lá revogando um artigo que ele achou que estava disforme, e à tarde já foi mudando, no outro dia já era outra medida, em alguns pontos. Então, assim, nós tivemos várias medidas e elas trataram desses temas, inclusive do teletrabalho, né, que é o trabalho remoto. Ele já vinha sendo contemplado, esse teletrabalho, de uma forma mais amena. E agora, com a pandemia, ele realmente veio com tudo. E ele veio para ficar, porque tem muitas empresas que vão optar pelo teletrabalho, porque perceberam que não precisa uma estrutura para 50 pessoas para fazer determinado serviço administrativo, as pessoas podem trabalhar remotamente. Só que esse trabalho remoto, esse teletrabalho, ele tem regulações. Sim. Ele precisa de equipamento, a empresa precisa ceder equipamento, precisa ter à disposição as condições todas necessárias ao trabalho. Se é um trabalho que exige tecnologia, tem que dar a tecnologia, né? Pagar o Wi-Fi, pagar a internet para que a pessoa tenha disponível esse acesso livre à internet à disposição do trabalho dela, do empregador, e vai ter que ter toda a questão de ergonomia, né? Adaptada ao trabalho
remoto, né? Sim. E os horários de trabalho, eles devem ser, eu sempre acho que é importante, é até uma questão de saúde e organização das empresas, manter horário de trabalho, o mesmo horário como se a pessoa estivesse em casa. Então, se a pessoa é contratada para trabalhar 8 horas, ela Trabalho vai fixo. trabalhar 8 horas. Tinha Então, entendido. assim, Uhum. o que as pessoas têm que, o que as empresas têm que fazer é buscar consultorias de bloqueio de sistema, por exemplo. A pessoa não pode trabalhar online naquele sistema da empresa após horário. A pessoa não pode ter mensagem ou reuniões a qualquer horário. E outra, a reunião ela tem que ser agendada, porque a pessoa está dentro de casa. Uhum. A pessoa está dentro de casa, tem que ter essa consciência que as pessoas têm família, que as pessoas estão fazendo refeições, preparando suas refeições, cuidando das crianças. As crianças estão com aula Em casa. online, em casa. E isso é uma dificuldade incrível, porque precisa equipamento para essa criança. Então, assim, a série de problemas e de novas soluções, ela é gigante. Então, assim, essa empresa precisa, hoje os RHs, eu estou falando agora de uma empresa um pouco maior que tem Sim, tem RH, RH. que não é o caso daquele restaurante que tem 10 funcionários, ele não vai ter um RH. Ele vai ter uma pessoa que acumula 4, 5 funções, a pessoa que geralmente são uma empresa familiar e tal, então ele vai fazer tudo isso. Mas tem que adequar o RH em grandes empresas hoje, ele vai ter que adequar muita coisa, ele vai ter que ser um novo RH. Ele vai ter que se aprimorar nessas tecnologias. E outra também que acontecer muito são esse teletrabalho, essa dificuldade. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de trabalhar sem o contato humano, sem conversar com as outras, sem ter o cafezinho, né? E isso tudo tem que prestar atenção no psicológico dessas pessoas à Uma coisa distância. que eu venho acompanhando agora nesse processo da pandemia, que a gente vem lendo muita coisa e assistindo muitos programas e lives, é o quanto baixou a produtividade das pessoas, o quanto as pessoas não estão respondendo em termos de produtividade o que seria em tempos normais, né? Porque estão afetadas emocionalmente, tem algum familiar doente, estão preocupadas com pais idosos, é uma série de questões que estão desdobrando. E outra questão é a dificuldade das pessoas, de algumas pessoas, de lidar com a tecnologia. Então, a gente até abordou isso num programa sobre educação, dos professores que da noite para o dia tiveram que virar youtubers, tiveram que gravar, tiveram que entender de subir conteúdo. E isso trazendo essa realidade para outras organizações, tem outros quadros e outras maneiras, né? Então, quem não dominava nada da tecnologia está tendo que dominar assim super rápido. Tu falou no início, até a gente sabe cognitivamente, mas se assusta, né? Que estamos há 5 meses na pandemia. Eu lembro que a gente começou esses programas lá no início e dizia e falava sobre isso, sobre a fruteira da esquina que não tinha nenhum contato digital com o seu cliente, que da noite para o dia teve que fazer uma página de Facebook, começar a vender pelo WhatsApp e teve que criar essas alternativas. Eu me assusto, assim, eu tomei choque, apesar de, óbvio que eu sei que estamos há 5 meses, mas de cair a ficha, assim, é tanto tempo. E hoje o principal medo da população que tem que lidar com tecnologia é o microfone e a câmera, né? Sim. Porque a gente passa o tempo todo aqui, microfone aberto, microfone fechado, câmera aberta, câmera fechada. Esse medo total da tecnologia, a gente vê muito agora, vai ficar muito latente, porque assim, a justiça do trabalho, ela já é eletrônica, mas ela era analógica em sentido de audiências presenciais, perícias presenciais, e tinha muitos atos assim que a gente realmente ia na justiça.
E agora está se começando as audiências virtuais. Imagine você a dificuldade do dono daquele mercado que tem 6 funcionários, que provavelmente ele não tem acesso a computador tão assíduo, porque ele precisa comprar os produtos, abastecer o mercado dele e vender. Então, assim, ele troca algum e-mail, ele tem alguma coisa que o contador ajuda, que alguém ajuda, entendeu? É isso. E aí, ele vai ter que ter um computador com câmera e ele vai ter que entrar numa audiência. Então, isso é um novo curso que a gente está criando também. Ou entrar no celular, que muitas vezes o celular não tem capacidade para isso, né? E daí... Eu fiquei chocada, assim, de saber que uma amiga minha, que é professora da URGS, ela disse, eu tenho colegas, professores que não têm celular. Né? É uma opção da pessoa, é uma opção de não ter celular. Tem pessoas que não têm, por exemplo, televisão. Né? Então, é porque optam em não ter, porque tu pode assistir tudo pelo computador. São coisas, as pessoas não são obrigadas a terem computador. O meu pai, por exemplo, tem 83 anos, ele tem celular e não é um smartphone, porque a gente tentou dar um celular para ele, um smartphone para ele, ele disse, eu não quero ficar o tempo todo grudado numa tela fazendo assim com os dedos, eu não quero. Porque ele queria um telefone para telefonar. E agora, partindo desse exemplo, nem todo mundo tem obrigação de ter smartphone com câmera boa e conexão rápida para entrar numa audiência. E aí a justiça toda vai ter que se modelar para fazer essas salas digitais, entendeu? Para gravar como se gravasse programas. Então, há uma... E aí tem aqueles prédios todos robustos, prontos para receber várias pessoas dentro de uma sala, e isso tudo vai ter que ser remodelado, talvez, e as pessoas vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? E isso tudo era previsto que aconteceria daqui 10 anos. E a gente viu isso acontecer em 4 meses. Então, por isso que eu digo, as pessoas não têm mais tanta... Essa aceleração toda fez com que as pessoas tenham menos paciência para respostas demoradas, né? Eu acho que o que eu estou achando interessante dessa nossa conversa aqui, Maxi, é que a gente está levantando vários problemas, né? E eu acho que, como eu falei antes, não tem uma solução fácil para esse nível de complexidade para problemas complexos. Não tem uma solução fácil. Mas eu acho que um primeiro caminho é levantar, elencar as questões que estão se apresentando para tentar se achar soluções. E eu vejo não só entre os pequenos empreendedores, entre as coisas que a gente está vendo até, e principalmente na medicina, nas saídas em relação à questão do combate ao coronavírus, não tem uma saída única e não tem uma saída fácil. É isso. Não tem. Agora mesmo eu estava vendo na TV que estudos indicam que os homens pegam mais o coronavírus do que as mulheres, morrem mais. Então, e ainda está sendo estudado o que é que leva a isso. Então, não tem uma saída. Então é só os homens. Não é. É só os velhos. Não é. Né? Então, a dificuldade toda e a proposta da Ativo, e eu acredito que o Explicar Legal também é isso, é tentar levantar soluções e elencar casos para buscar saídas para casos específicos. E muitas vezes a saída para o pequeno empreendedor que tem ali um restaurante com 6 funcionários e demitiu 3 é uma, para a empresa do RH lá que tem 100 funcionários é outro, para o tiozinho da esquina que está com um ajudante só ajudando a fazer cachorro-quente é outra. Então, como buscar essas soluções? Não sei se tu vê dessa maneira. Eu vejo dessa maneira e por isso até eu falei da enciclopédia, né? Porque o que acontece? Eu vejo, até
de uma maneira criativa, digamos assim, o vírus ele é cheio de pontinhas, porque ele é uma... Cada pessoa que pegar esse vírus, ela pega de uma maneira diferente e reage de uma maneira diferente. Eu conheço várias pessoas que acabaram contraindo esse vírus e saindo disso, mas as reações foram totalmente diferentes de uma para outra. Uhum. Teve gente que teve febre, teve gente que teve tosse, teve gente que perdeu o paladar, teve gente que teve problema de circulação, teve gente que teve crise respiratória, e nenhum de todas as pessoas que eu estou citando tiveram os mesmos sintomas. E isso vale para o empreendedor, porque assim, aquele empreendedor que chega para mim e diz que paga tudo certo, ele só tem uma coisa em comum com os demais, que ele não analisou o que é o certo. Ele não sabe, ele não tem o conhecimento disso. E uma consultoria, ela é uma consulta individual. Ela vai analisar a fundo a tua situação, o teu caso, e vai dar o teu diagnóstico, né? E vai dar o teu remédio, né? E com o Explicar Legal, a gente busca exatamente fazer essa aproximação e indicar as soluções. Porque se tu me narrar como é que a tua empresa e o que tu já fez com ela e o que tu quer e quais os problemas que tu teve, eu vou conseguir analisar a tua empresa e te dar soluções para ti, individual, porque cada empresa é como se fosse um indivíduo, elas são únicas, elas não têm as mesmas coisas. Não adianta você tentar um remédio generalizado. O problema é único, é teu, e tu vai saber a resposta, e vai obter a resposta, e tu vai escolher o que tu vai fazer, que também é diferente de A ou B, né? Então, mesmo que tu tenha a resposta, tu vai fazer a escolha se tu quer seguir isso ou aquilo, né? Por isso que é muito individual e muito único. Sim, porque entra aí essa questão da aplicabilidade dos conselhos do advogado empresarial, faz um link com os valores da empresa. Tu pode ter duas empresas com o mesmo tipo de venda, duas lavanderias, por exemplo, e um proprietário ter um tipo de valor. Olha, eu prezo, sei lá, a transparência com o meu cliente, o outro não, eu prezo o preço baixo, sabe? São valores como ele está se posicionando no mercado, e isso vai desdobrar, a gente chama de cultura da empresa. Isso vai desdobrar nas escolhas legais, nas escolhas em relação à questão contábeis, né, legais que ele vai fazer. É exatamente isso. Isso. A cultura da empresa impacta diretamente nas soluções que ela vai ter para o negócio dela. Então, tipo, tu trabalha com criatividade, com todas essas questões, mas tu também tem que analisar como é que é essa empresa, o que ela busca para poder tirar os valores e poder transformar isso no visual dela, né? E a gente também tem que fazer isso. A gente fala assim das novas habilidades, né? Eu quero falar das soft skills, que é muito falado hoje quando a gente fala de a nova mentalidade empreendedora. E tem muito essa questão se adaptar, ter uma plasticidade para se adaptar a novas realidades. O que a gente vive na pandemia nada mais é do que isso, é todo mundo tendo que se adaptar, né? E uma questão que vem muito forte daqui para frente, que também acelerou em relação ao meio digital, porque o meio digital ele não tem mais, não é mais como se fosse anos 80, 90, entre máquina de escrever e computador, né? O empregado da década de 90 não é o empregado de 2020. São outras concepções, são outras. Na década de 90 tinha esse conceito de vamos entrar na internet. Hoje em dia, tu tá conectado o tempo todo.
vão por aí, né? São referências, né? São referências e relações diferentes com a tecnologia, né? É bem Sim. isso. E em 20 anos, chegamos aqui, né? Praticamente tudo, estamos o tempo todo, tipo assim, era Jetsons, né? Aquele desenho animado que a gente via, eles se falando pela televisão e tal. Isso a gente pensava que era uma coisa futurística e surreal, mas é o que a gente tem. E o que eu falo que é muito sério e que vai acontecer, já está em desenvolvimento e vai entrar em vigor, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem impactar em todos os negócios. Em todos. As multas são altas e tudo isso até é um assunto bem complexo que a gente não vai abordar aqui, porque exige muita coisa e já estamos bem atentas a isso no Explicar Legal, mas vai impactar em todos os contratos, vai impactar em todas as bases de dados do que tu pode ter de documentação dos empregados dentro da tua empresa, o que tu faz com o tratamento dessas mensagens todas, desses compromissos. Os contratos vão ter que ser redigidos com base nessa lei. E impacta o pequeno e o grande LGPD. Inclusive, a minha sugestão é que o programa, a parte 2 desse programa de hoje, que é com a Lisandra, a tua parceira aí no Explicar Legal, seja especificamente sobre LGPD. Eu vou abordar isso com ela, espero que ela fale sobre isso. Eu acho que a gente pode... Tá muito bom o papo, eu gostaria de a gente não se alongar muito, até porque é para as pessoas assistirem. Eu sei que a gente está hoje com uma infodemia de lives, Spotify, disso e daquilo, e a gente tem que ser mais objetivo até para que as pessoas recebam esse conteúdo, né? Eu estava vendo pelo que a gente acertou aqui do roteiro, tu falou sobre a coisa do esporte e da adaptação a novos ciclos, né? Que tu também... Pelo que eu vi, tu é uma pessoa também que gosta da bicicleta, assim como eu, né? E eu tive uma experiência com a bicicleta agora em outubro do ano passado, que eu fiz uma trilha que foi muito difícil. A gente fez 15 quilômetros e teve uma altimetria de 900 metros em 15 quilômetros. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu imagino que sim. As primeiras que a gente faz assim, elas são bem difíceis. Mas pode falar? Não, e que foi uma trilha que todo mundo teve que carregar a bicicleta, que não teve saída, sabe? Não tinha, a trilha era vertical, todo mundo carregou a bicicleta. Tipo assim, tem que dói mesmo. É que eu gosto muito de esporte, eu pratico 2 tipos de esporte. Eu sou velejadora e sou ciclista. E tenho barco já há 20 anos com meu marido, a gente já correu regata, já fez uma série de coisas. E o esporte, ele tá ligado com a vida da gente, porque é onde a gente escapa dessa rotina pesada, né? E a bicicleta sempre fez parte da minha vida. Meu primeiro emprego com 14 anos, eu comprei uma Caloi CC. Então, eu acho bem bacana que tu também goste de bicicleta, porque aqui em casa a gente tem 6 bicicletas. Tem bicicleta, na minha sala aqui tem 3, porque uma fica direto no rolo para treinar. Sim. E as speeds ficam dentro de casa porque são os bibelôs, né? São quem nos aguenta por muitos quilômetros, né? A gente pratica prova de longa distância. É a prova de longa distância, randonnée, é uma prova oriunda da França, que não é competitiva, você só compete consigo mesmo, e você vence os obstáculos da distância e do tempo. Então, uma prova de 200... O desafio é terminar. No tempo programado, porque uma prova de 200 quilômetros, ela tem 13 horas para terminar. Uma prova de 300 quilômetros, ela tem 18 horas. A prova de 400, agora são 20 horas. A de 600 são... agora eu me esqueci. Mas a de 1.200, que é o sonho de todo randonnée longa distância, ela tem 90 horas.
E essa prova, eu já participei de 3 provas, e uma foi na França, foi na Bélgica, e fiz uma de 1.000 quilômetros, que foi de Florianópolis, saiu de Florianópolis, Rio Grande do Sul, e voltou para Florianópolis, né? E assim, essas subidas que parecem intermináveis, às vezes eu faço meio um link com a vida do empreendedor, né? Sim. Porque, por exemplo, numa prova de 1.000 quilômetros, tu olha os 1.000 quilômetros, Jesus, eu não vou conseguir fazer esses 1.000 quilômetros nunca. Mas aí, como é que tu faz esses 1.000 quilômetros e tu completar esses 1.000 quilômetros no tempo regulamentar? Tu vai por partes. Tu divide a prova em 50 quilômetros. Então, tu faz 50. Quando tu terminar 50, tu faz mais 50. Daí já são 100. Aí, daqui a pouco, tu fez 300. Aí, passou uma madrugada, fez mais 100. Então, assim, tu limita que a cada 50 quilômetros, a cada 2 horas, tu termina 50 quilômetros. E daí tu para, te abastece, te reforça de novo, né? Tu pega aquela consultoria, aquele conselho, pega aquela dica, né? Te revigora e vai adiante. Eu fiquei bem impactada com essa notícia que eu vi da mulher que demitiu metade dos funcionários, está acordando de madrugada para conseguir fazer o trabalho dos funcionários, e é só para pagar as contas do negócio. Provavelmente ela está tirando o mínimo para ela. E é essa situação do esportista e do empreendedor, que se vê em situação que tu não tem saída. Tu tem que tocar adiante e lidar com o que tu tem. Por isso o projeto... Na verdade, tem saída. Sim, né? tem, sempre tem. Sempre tem uma saída. Só que, às vezes, você acha que a saída é a mais correta e não pergunta para ninguém, e aí você demora mais para sair disso. Porque às vezes tu não tem nem força, né? Tu não tem nem força. Eu sei porque eu já tive nessa situação de ter um negócio e estar com tanta dívida e ter que resolver, que às vezes tu não tem nem força. Mas sempre tem uma saída, isso é verdade. E eu acho 1000 parabéns, assim, a iniciativa do Explicar Legal, que vem para trazer uma luz, vem trazer, botar um foco em questões que, né, que tu tá ali no meio do negócio, pagando conta, lidando com funcionário, lidando com cliente, dando conta das questões até da tecnologia, como a gente estava comentando, e tu não consegue olhar, né? Então, às vezes, ver um post de vocês no Instagram, pode ser assim, olha só, tem uma saída diferente, eu vou procurar por aqui, vou sair por ali. Então, assim, não sei se tu tem um conselho final aí a dar para quem está nos assistindo, para os nossos ouvintes no Spotify. E vai ficar um próximo programa que aí vai vir a Lisandra, que eu trago a pauta. Eu espero que ela tenha outras coisas também para falar, mas eu acho que LGPD já dá uma conversa super longa. Eu agradeço a oportunidade. Esse nosso bate-papo não foi ensaiado, digamos assim, mas a gente foi até se conhecendo mais, né? Te conheci como ciclista, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que sempre tem esperança e sempre tem uma solução. Às vezes a solução não é a certa, a imediata não é a mais correta, mas a gente consegue. Só que se a gente ficar como uma ilha e não procurar respostas, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar sempre a mesma resposta, que talvez seja a nossa, mas que não está abrindo caminhos, né? Então, existem possibilidades, existem muitas maneiras de trocar uma ideia, de expor o teu problema e achar a solução. E eu convido a todos que conheçam o nosso projeto. Nós temos Instagram do Explicar Legal, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook, a gente tem site. E em breve a gente passa aqui para convidar para o próximo curso. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão de programa, quiser mandar alguma questão ou para Ativo, ou mesmo para a Maxi do Explicar Legal, a gente tem um e-mail que é o tivocriativo@gmail.com. Muito obrigada a todos. Nas costas!
o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa.